Hoje o tema que a gente vai tratar é direito de consumidor e internet. Essa ligação da internet com o direito de consumidor, para que vocês tenham uma ideia mais aprofundada. Eu não vou ser teórico, tá? É uma palestra até mais tranquila, mais rápida, 1 hora e pouco, até para não desgastá-los nesse domingo, mas eu vou ser extremamente prático. Pelo menos é esse o pedido que a OAB sempre me passa. Não adianta aqui eu ficar com teoria ou com discussões teóricas, doutrinárias. Vocês, a maioria, aparentemente me parece que a maioria são advogados já, mas eu talvez tenha alguns estudantes, mas a preocupação da ordem sempre é com o aspecto prático, porque a ordem tem uma relação direta com os advogados, as pessoas que já são formadas. Então, normalmente, essa palestra tem algo mais profundamente prático, para vocês usarem no dia a dia. Os bancos escolares ficam mais preocupados com a questão doutrinária, com a questão de doutrina de vocês. Você já tem meu nome e meu e-mail. Por conta dessa atividade de ensino constante que nós temos, foi criado um site que pode ajudá-los. Esse site, apesar do nome ser relacionado ao processo eletrônico, www.processoeletroniconobrasil.com.br, esse site trata de tudo relacionado ao direito de informática. Portanto, as coisas que eu vou passar hoje para vocês, se vocês quiserem anotar, pode anotar. Se não quiser anotar, vocês vão encontrar no site. Vocês podem, inclusive essas apresentações estão no site. Como eu tenho muita palestra, muita aula, eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, alguns professores me ajudam. Eu formei uma equipe. Doutora Sabrina Rodrigues Santos, doutor Cássio Narrastavano, doutor Altair da Silva Maior, que eles colocam no site não só pontos doutrinários, mas principalmente as apresentações das aulas. Então, vocês podem encontrar lá apresentações sobre provas eletrônicas, vocês podem encontrar direito à internet, direito do consumidor à internet, vocês podem contar o processo eletrônico do PJE, processo eletrônico da Justiça Comum. Vocês podem encontrar todas essas aulas para que vocês possam se socorrer e poder entender, talvez, se aprofundar mais. Crimes informáticos, a lei da Carolina Dickmann. Eu fui procurado agora por um senhor que... Engraçado as coisas no Brasil. Você viu, eu fui procurado agora no começo, agora por um senhor aqui que está assistindo a palestra com vocês. Uma coisa brilhante, uma pessoa que está procurando informação. Ele procura informação sobre os crimes da Carolina Dickmann para a atividade profissional dele. Isso é uma coisa muito bonita. E você vê que o país, às vezes, ele não encontra muitas vezes as informações. Não existem ainda livros disponíveis sobre isso, mas vocês não tem jeito. O único jeito é ir atrás da informação. O Brasil ainda peca um pouco na distribuição dessa informação. Apesar de a gente estar inteirado na internet de uma forma muito ampla, mas, normalmente, o que eu percebo é que a informação no Brasil ainda é muito ruim. Ela não é passada ainda de uma forma mais ampla. Os órgãos públicos não se preocupam em preparar os seus próprios agentes, os seus próprios prepostos, vamos dizer assim. Tá? Então, nós vamos tratar hoje sobre direito do consumidor e internet. Tá? Se vocês quiserem mais informações, vocês podem encontrar no site, não há problema nenhum. Internet. O que é internet? Eu só quero que vocês entendam, para que vocês possam compreender e ligar diretamente ao direito do consumidor. Internet nada mais é do que 2 ou mais computadores ligados. Nada mais do que isso. No início, o computador era uma extensão do seu cérebro. Apenas uma extensão do seu cérebro. Eu dou aula todos os dias, para mim essa coisa de ficar sentado, para mim é complicado. Para mim é mais fácil ficar perto de vocês, e assim também eu fico em cima e evito que vocês durmam. Tá? Senão vocês dormem. Internet nada mais é do que 2 ou mais computadores ligados. É só isso. No início, o computador era uma extensão do seu cérebro. Nada mais do que isso. O computador fazia uma extensão da aplicação do que o ser humano queria fazer. A partir do momento que 2 ou mais computadores começaram a conversar, criou-se a ideia da internet. Essa comunicação foi criada na Califórnia. Como é que foi isso? Foi uma comunicação que levou mais de 6 horas, e foi menor que uma letra A. E ela foi assim, mais ou menos de onde nós estamos aqui, na Igreja da Sé. Foi uma coisa que levou horas para acontecer.
E aquilo foi se aperfeiçoando a um momento que os computadores passaram a se conversar e começaram a trocar informações. Por que chama direito da informática? Porque o que está se tratando é de informação. Sobre tudo é informação. A informação que vai, a informação que vem. Tá? E vocês, aí eu não preciso me aprofundar, vocês sabem por que a internet é importante. Porque, de uma certa forma, democratizou a informação e permitiu que todos tivessem acesso à informação. Tá? Outra situação que vocês têm que entender, porque vai ter aplicação no direito de informática. Computador não é só isto daqui. Computador não é só o notebook, ou o laptop, ou o netbook, ou o computador desktop, que vocês conhecem tradicionalmente. Tudo isso é forma de internet. Tudo é internet. E, portanto, tudo vai ser aplicado no direito do consumidor. Se você pensar hoje, você tem várias formas de comunicação de internet. Você tem fio, você tem fibra ótica, você tem satélite, você tem rádio, você tem 3G, você tem o novo agora, que é o 4G, que chegou ao Brasil. Você tem um negócio chamado TV Set Top Box, que é uma coisa que não é muito difundida no Brasil, mas nos Estados Unidos é extremamente difundido. É uma caixa em cima do computador, da sua televisão, que transforma a sua televisão em computador. Tem algumas pessoas que fazem uso disso no Brasil. Você tem Xbox e PlayStation, tudo isso é comunicação de internet. Eu posso me comunicar na internet através do Xbox, do PlayStation, do Wii. Eu posso fazer uma compra através do Xbox. Eu posso, através do Xbox, me conectar à internet e fazer uma compra de um game. Ou fazer uma compra de um produto. Tá? Você tem Smart TVs hoje, que todas as televisões se conectam à internet, transformam... Doutores, tudo está convergindo para um aparelho só. A ideia é de que tudo vai convergir para um aparelho só. Nós vamos ter em casa uma televisão, e essa televisão vai ter uma caixa lá embaixo que vai ser tudo. Vai ser videogame, vai ser DVD, vai ser computador, vai ser tudo. Aquele computador básico parado vai sumir. Você vai ter um tablet que você vai brincar para cima e para baixo, da mobilidade, da conectividade, e você vai ter, basicamente, um computador que vai fazer tudo. Você vai sentar no teclado ali na frente da televisão, vai fazer as suas aplicações e tudo vai convergir para uma caixa só. Mas tudo isso é internet, tá? Essas palavrinhas eu acho que são muito importantes para que vocês possam entender o que é hostpost, cybercafé e lan house. Vocês às vezes fazem uma confusão e acham que tudo é igual. Não são iguais. São situações diferentes e a legislação vai tratar de forma diferente de cada uma delas. Hostpost. Hostpost é um ponto de acesso à internet, sem fio, livre, preso a uma prestação de serviço. Vou dar um exemplo para vocês. E sempre é mediante um prévio cadastramento. Vou dar um exemplo para vocês. O pessoal da ordem fica irritado comigo porque eu saio fora das câmeras. E eles ficam irritados. Hostpost, eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar um avião. Meu boarding pass vai me dar um número que eu posso me cadastrar na rede da Infraero dentro do aeroporto e ter acesso à internet gratuita. Cybercafé é um acesso físico numa máquina física de uma venda de produto. Vou dar um exemplo para vocês. É gratuita, mas está presa a um produto específico. Eu entro no McDonald's, compro um número 1, número 2, sei lá, compro lá e vou ter um código no meu cupom fiscal. Esse cupom fiscal me permite que eu sente no computador do McDonald's e acesse a internet. Lan house. Lan house é o que vocês normalmente conhecem, que é aquela venda de produto de uma casa que você procura, se faz um cadastramento. Todas as prefeituras hoje têm legislação obrigando o cadastramento. Você vai fazer um cadastramento e você vai comprar horas e vai usar um computador ali da Lan House para você poder ter acesso. Então, tudo isso é internet. Não se esqueçam que no hostpost eu tenho um prévio cadastramento, mas ele pode não ser verdadeiro. E a Lan House também. Eu posso sentar lá, apresento um RG, mas ninguém conhece nada. O cara mal faz um rabisco lá, então pode não ter nenhuma relação verdadeira com quem está usando. Tá? Então, não se esqueçam que essas coisas são muito precárias. Tá? Não sei se vocês conhecem, foi criado desde 2009, conhecida como Bitcoin. Isso está com uma grande confusão no mundo inteiro.
Os Estados Unidos são frontalmente contra, mas alguns países da Europa já reconheceram. O nosso Tesouro Nacional já soltou algumas resoluções sobre isso, ainda que embrionárias. Trata da moeda na internet. Ela chama Bitcoin, foi criada em 2009. Ninguém sabe quem foi que criou, porque quem criou foi um cara que usou um nome, um nickname na internet. O nome dele era Satoshi Nakamoto. Mas ninguém sabe quem é esse cara, porque esse cara criou, era um apelido que ele usava na internet. Então, de fato, ninguém sabe quem é essa pessoa. E essa moeda é usada na internet. Você garimpa essa moeda, há instrumentos, programas que fazem essa garimpagem dessa moeda, você vai acumulando essa moeda, e essa moeda é uma moeda de troca na internet. Isso vai chegar, doutores. Isso vai ser um problema no direito do consumidor. Isso vai ser muito grave no Brasil, porque então vou entrar numa situação aqui para vocês poderem entender. O mundo inteiro, o lastro da moeda é uma coisa muito complicada, porque o lastro é baseado em reservas que cada país tem de outro tipo de riqueza. E isso leva a um conceito de que há um equilíbrio dentro do próprio país. Só que essa moeda, primeiro, é uma moeda internacional. Seria a primeira moeda que efetivamente... Nós sabemos que o dólar é aceito no mundo todo. Mas seria uma moeda que efetivamente seria internacional. Então já é um primeiro problema. Segundo, ela não tem esse lastro para se manter. Então a pessoa entra na internet, já tem brasileiro fazendo isso. Você garimpa essa moeda, você cria uma quantidade de moeda disso, e você pode trocar por produtos na internet e pode usar no meio físico. Existem alguns cafés em Nova York que você vai, compra o café e usa essa moeda para pagar. Tá? Então isso, provavelmente, mais uns 3, 4 anos aí, vai estar de uma certa forma difundido e vai trazer um problema muito sério, principalmente em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Não tenho a menor ideia do que eles vão... do que efetivamente, doutores, não dá para se ter uma ideia do que vai acontecer em relação à jurisprudência ou legislação. Porque é uma coisa extremamente nova, uma coisa muito, e muito dinâmica. Tá? Só para vocês entenderem a evolução dos computadores e a importância disso para nós no mundo. Tá? Em 2011, foram vendidos 500 milhão de computadores. Em 2012, caiu para 352 milhões. Ninguém sabe por quê. Ninguém sabe por quê. Só se fez essa analogia. Mas ninguém sabe por quê. Desde a queda dos aviões, desde a queda das torres gêmeas em 2011, todo ano vende menos computador. Ninguém sabe por quê. O que se sabe é que vende menos computador no mundo. Tá? Só fizeram essa analogia com o tempo, de que a partir do momento da queda, as vendas começaram a cair. Alguns entendem que a queda cai porque sumiu aquela coisa de você querer sempre um equipamento melhor. No início da confusão, você comprava um 286, primeiro você comprava um computador que nem era processamento como vocês conhecem hoje. Você comprava um equipamento da IBM, você comprava um equipamento, tinha um da Gradiente, fósforo verde. Aí que veio o 286, 386, Pentium e assim por diante. Então sempre havia necessidade de comprar um computador melhor, um computador mais aperfeiçoado. E hoje o consumidor não procura mais isso. O que o consumidor procura é não um computador, mas um aparelho diferente. Por isso que começou a se vender mais tablet, começou a se vender mais smartphones nesse sentido. Mas ninguém sabe por que os computadores estão em queda. O Brasil é o terceiro mercado no mundo. No Brasil, quem mais vende computador é a Positivo. Em segundo lugar está a HP. Tá? Ali só houve uma mudança. Ah, eu já mudei. A HP era a primeira lugar no mundo, depois ela foi ultrapassada pela Lenovo no final do ano passado. Então hoje a Lenovo é a que mais vende computador no mundo. Tá? A Lenovo comprou o varejo da IBM. Foi aí que ela cresceu muito, surgiu. É uma marca coreana, ela vende muito computador no mundo. Tá? A Dell também vende muito computador, mas a Lenovo hoje é a que mais vende no mundo. Para vocês entenderem só rapidamente, é considerado no mundo 5 gerações de computador. Tá? Basicamente, nesses anos. Só para vocês terem uma ideia, só para vocês entenderem que a coisa não foi tão rápida. Tá?
Apesar de parecer que foi muito rápida, não foi. Começa essa corrida mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Até os dias de hoje. Nós vamos passar por 5 gerações. Essa primeira geração, os computadores são muito rudimentares, tá? A ideia deles, o computador surge basicamente da ideia do radar. O radar na Segunda Guerra Mundial foi muito importante para a Inglaterra. E esse radar se viu a importância disso e começou a se aplicar algumas teorias daquelas máquinas da Segunda Guerra Mundial que os U-boats alemães usavam, que eram máquinas enigmas. Aquilo começou a ser aperfeiçoado, continuou essa evolução, teve uma segunda geração, uma terceira geração, quarta geração e a quinta geração, que é a de hoje, que permite que todo mundo tenha computador. A evolução é mais ou menos essa, para que vocês possam entender tudo isso. Tá? Como é que tudo isso funciona? Para mim, isso é muito importante que vocês entendam. Por quê? Não só em relação ao direito do consumidor, mas principalmente prova. Tá? As provas processuais. Se vocês quiserem comprar um livro, Sabrina Rodrigues Santos, acho que é prova nos meios informatizados, perícia nos meios informatizados. Esse livro para você seria ideal. Perícia nos meios informatizados, acho que é isso. Você encontra em www.poti.com.br. Tá? Como é que tudo isso funciona? Como é que faz para um computador conversar com outro? Isso é muito importante para que vocês entendam, para vocês usarem isso como prova, não só em discussões de direito do consumidor, mas todos os ramos que vocês tiverem alguma consequência na internet. Em 1945, a ideia da internet, alguns acham que nasce em 45, a partir dessa máquina chamada Memex. Tá? Depois, de fato, ela nasce em 69. Mas como ela nasce? Como é que ela se cria? Como é que eu faço para o meu computador conversar com o computador do Tribunal de Justiça? Teve-se a seguinte ideia. Vamos criar ruas, e nessas ruas, números de casas. Como é um mundo físico que vocês conhecem. E criou-se um número, conhecido como IP, Internet Protocol. Esse número corresponde a uma rua e o número nessa rua. Então, quando eu estou no meu escritório e vou acessar um site, vou acessar o site do TJ, vou acessar o ESAGE, vou ver o meu processo lá no processo eletrônico, eu estou na minha máquina, acessei a internet, eu tenho um número de IP, que é o número nessa rua e o número da casa nessa rua. E o Tribunal de Justiça tem um número na internet também, o IP. Essa conversa, conhecida como log de acesso, é assim que se estabelece essa comunicação. Então eu acesso o IP deles, eles acessam o meu IP e a gente troca a informação. É assim que tudo acontece. Todo mundo tem um número de IP. Tá? Esse número de IP, doutores, pode ser de duas formas. Pode ter um número de IP dinâmico e pode ser fixo. Ou seja, eu tenho um número que nunca muda, eu pago mais caro por isso, ou eu tenho um número dinâmico. Toda vez que eu entro, eu recebo um. E vou usar aquele até eu desligar a máquina. Por que isso acontece quando é utilizado o dinâmico? Porque no início dessa confusão, o número de IP é um número grande, mas ele é finito, ele tem um número, é uma progressão geométrica. Vai chegar, é que nem placas de automóvel, vai chegar uma hora que todas vão ser preenchidas. Só que tem um momento em que eles perceberam, bom, mas como é que a gente faz enquanto não se cria um sistema novo? Bom, vamos fazer o seguinte, eu sou o Speed, eu tenho 1 milhão de usuários, mas eu só tenho 600 mil números de IP. Então me faltam 400 números. Mas eu sei que ele entra de manhã, ele entra à noite e ela entra à tarde. Então eu dou um número para ele de manhã. Quando ele desliga a máquina, eu pego esse número e dou para ele que entra à noite. E assim por diante. Porque nem todos estão conectados ao mesmo tempo. Por isso que o número é dinâmico. Eu vou dando para um, usa outro, pá. Esse log de acesso é gravado? É guardado. Guardado por muito tempo? Não. Vocês devem ter ouvido falar no Marco Civil, no Marco Civil, no Marco Civil. Isso não vai ser aprovado nunca. Talvez um dia seja aprovado, mas eu não vejo possibilidade de ser aprovado, porque os interesses econômicos são muito grandes. Talvez um dia seja aprovado. Como não foi aprovado, os provedores só guardam isso por 6 meses. Então, se vocês tiverem uma discussão de direito do consumidor, em que essa comunicação seja importante provar que houve,
vocês têm que agir o mais rápido possível. Porque depois de 6 meses, 8 meses, esses logs de acesso são jogados fora. Então, essa comunicação de endereços de IP ficam guardados, mas não ficam guardados eternamente. Tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte do IP. Um problema que surgiu para a internet. A internet vai privilegiar essa troca de informação, essa democratização da informação. E criou-se uma coisa chamada código aberto. A internet, a transmissão da informação é aberta. E isso trouxe um problema em relação à segurança. Ela foi feita tecnicamente dessa forma, para que se privilegiasse a transposição da informação. Porém, levou-se a um problema relacionado à segurança. Então, tenham que o meio da internet é um meio, não que seja inseguro, mas é um meio onde você pode propiciar grandes problemas relacionados à segurança, porque o próprio sistema foi criado para ser aberto, para ser livre, para que pudesse ser difundido de forma livre. Vou dar um exemplo para vocês. Quando como é que chama a mulher que fez da televisão? Não, a que transou com o cara na Espanha. Aquela praia é linda. Até eu, a Cicarelli, aquela praia é maravilhosa. Você tem uns bares assim em volta, tudo. Quando o nosso amigo desembargador aqui numa sala desse prédio aqui do lado, não, nós estamos aqui, o Tribunal de Justiça está aqui. Quando ele mandou suspender a internet, o que ele fez? Ele fechou um cabo de comunicação do Brasil com os Estados Unidos. Por quê? Porque esse vídeo dela estava hospedado num site lá nos Estados Unidos. Então ele mandou fechar um negócio chamado Backbone. Foi uma puta confusão no dia. Ele mandou fechar. É um negócio chamado Backbone. Liga. Quem cuida disso é a Embratel. É uma comunicação do Brasil com os Estados Unidos. Aí o que aconteceu? Durante alguns momentos, o Brasil ficou sem comunicação com os Estados Unidos. Mas, horas depois, essa comunicação já começou sendo feita pela Argentina e pelo Paraguai. Ou seja, não tem como alguns acham, isso é importante que vocês tenham uma ideia, alguns acham que a internet é um mecanismo vivo. É como se fosse um organismo vivo. Se você cortar a perna dela aqui, ela dá um jeito de ir por lá. Não tem como segurar mais. É como se fosse um organismo vivo, quase como se tivesse própria vida, como se fosse senciente. Tá? Evidentemente que não é. Mas, então não há como você cortar certas coisas. E isso é um problema para vocês no direito do consumidor. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque as variantes dentro da rede são muito grandes. Tá? Tá aqui, como eu falei para vocês, é uma grande quantidade de informação, o tráfego é livre, e isso traz grandes problemas relacionados à segurança. Não só em relação à segurança, mas também o próprio tratamento da informação. Quantos e-mails vocês recebem que não tem importância nenhuma? Quantas informações vocês recebem que não tem informação nenhuma? É isso que essa mulher, essa jornalista reclamou, a Lúcia Guimarães. Ela falou assim que recebe propagandas de coxinha do Rio Grande do Sul. O que interessa para ela se ela não vive? Se ela vive em Nova York, não tem nada a ver com aquilo. É uma grande quantidade de informação que passa a ser uma desinformação. Só um conceito que eu quero que vocês tenham. Vocês acham que a internet é terra de ninguém. Ou seja, que não acontece nada. Que não há controle nenhum. Isso não é verdade. É que nós vivemos num país que é péssimo. Nós vivemos num país que não há controle de nada, não há repressão de nada. Até pouco tempo, a Polícia Federal, em São Paulo, tinha 2 agentes para cuidar de pedofilia no estado inteiro. Se um deles sai de férias e o outro sai de licença, não tem ninguém para trabalhar. É bem fácil isso. Então, não é que é terra de ninguém. O terra de ninguém parece ser terra de ninguém porque justamente não há repressão. Mas que há legislação para controle de tudo, tem. Se o governo quisesse aplicar, se o governo quisesse regulamentar, poderia. Não é o Marco Civil que vai mudar. Poderia-se ter um controle maior. É que, infelizmente, não há controle. Tá? Cuidado com essa coisa do terra de ninguém. Doutores, se eu tiver uma cliente, coitada, José da Silva, uma Maria da Silva, que mora em qualquer canto aí, que num sábado à noite, numa casa humilde,
fez sexo lá com o marido filmou, aí eles se separaram, colocou na internet. Vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada para ninguém. Eu não vou nem conseguir provar como é que tudo isso aconteceu, porque a polícia não vai atrás. Mas vocês viram no caso da Carolina Dickmann, que em menos de uma semana pegaram o cara, pegaram todo mundo? É porque há interesse. Quando há interesse de que a coisa aconteça, ela acontece. Portanto, não é terra de ninguém. Há instrumentos. Não ache que se você fizer alguma coisa na internet, você não vai ser pego. Se houver interesse do poder público, você vai ser pego. Porque as provas levam a encontrar você tranquilamente. Então não ache que é terra de ninguém, que não é. Tá? É terra de ninguém porque a impunidade continua a imperar de forma drástica nesse país. Tá? Comércio eletrônico. Agora, por que o comércio eletrônico? Isso são dados do que foram gastos no comércio eletrônico. Então, em 2011, você teve 18 bilhões, 2012, 22 bilhões, 2013, 28 bilhões. Há uma previsão para 2014 de algo em torno de 35 bilhões. Tá? Por que isso acontece? Por que o comércio eletrônico se alastrou de tal forma? Alguns problemas da vida moderna. Você, por exemplo, não quer mais sair de casa. Você evita o problema de você sair de casa. Trânsito, estacionamento, shopping, essas confusões, assalto, roubo. As grandes metrópoles, é um grande problema você se deslocar. O transporte é péssimo. Então leva a que as pessoas comprem na internet. Outro fator que é muito importante é a agilidade. Antigamente, você demorava muito para receber as coisas. O mundo passou por transformações onde antes as coisas levavam muito tempo para chegar na sua casa. Hoje você compra pelo correio e o correio entrega no mesmo dia, às vezes. O Submarino, no final do ano, no Natal, ele faz promoções que se você comprar até o meio-dia, até às 6 da tarde está na sua casa. Então é praticamente como se você comprasse na loja. E principalmente é a diminuição do valor. O Submarino não tem loja. Ele vende na internet. Como ele não tem loja, ele não paga IPTU. Ele não tem funcionário, não tem vendedor. Ele tem 3 ou 4, coitado, 3, 4 garotos que vão ficar correndo e pegando as coisas. E embalando, só isso. Então o custo dele é muito menor. O custo dele sendo menor, ele consegue vender mais barato do que a loja. Então o custo da internet sempre é mais barato. Sempre menor. E com isso leva a com que as pessoas comprem mais na internet. Por isso que o comércio eletrônico se expandiu. Tá? Existem problemas também. Vocês devem conhecer Lojas Americanas, Submarino e Shoptime. Os três já são do mesmo grupo hoje. Antes eles eram separados. Hoje eles já são do mesmo grupo. Antes eles faziam concorrência entre eles. Hoje eles já são todos do mesmo grupo. Tanto Shoptime, Loja Americana, como Submarino. E o que se comenta é o seguinte, ninguém tem certeza disso, mas alguns comentam de que os três já não é mais capital nacional, de que os três já foram vendidos para a Amazon. Diz que a Amazon já teria comprado os três há muito tempo. A Amazon só está esperando o tempo certo para entrar. Se ela entrar, é o maior site de venda do mundo, Amazon.com. Se eles entrarem, aí a coisa vai ser muito avassaladora, porque eles são muito agressivos na venda. Tá? O parâmetro de preço é muito diferente. Você pega, por exemplo, um relógio Victorinox. Você entra na Macy's, ele vai custar $1.000, $1.100. Na Amazon, o mesmo produto vai custar $700, $600. Então, mesmo lá, é avassaladora a diferença. É muito forte. Tá? E se a Amazon já entrou no Brasil, só que ela só vende livro e música. Música acho que não está vendendo, acho que só livro. Eles já abriram o site .com.br. Porém, alguns dizem no meio que eles já teriam comprado a Loja Americana, o Shoptime e o Submarino. Vocês têm 4 diferentes tipos de comércio eletrônico. Tá? Não pode confundir isso. Você tem o site que propriamente vende o produto, Submarino, Lojas Americanas, Shoptime, Calunga, Jimba. É uma loja que vende produto. Então o relacionamento dela é direto com o consumidor.
Eu me relaciono diretamente com o consumidor. Você tem um segundo tipo de site, que é o site de publicidade. É o que a gente chama de deep link, link profundo. Então eu estou num site e ele me remete a outro site. Bom de Faro, Buscapé. Você entra, faz uma busca de produtos e ele te indica outro site. Você vai lá, ar-condicionado Electrolux, 7.500 BTUs. Ele vai aparecer para você todas as lojas que estão vendendo e os preços de cada loja. E ele vai te direcionar para essa outra loja. O terceiro tipo são os sites de aproximação, que a gente chama de classificados. Eles fazem um classificado, é como se fosse um... Vou dar um exemplo para vocês. Tem um que é de carro, que vende carro, que a gente tira foto, põe lá e vende para... Web Motors. Eu já vendi carro lá e tudo. Você tira a foto, põe lá, eles fazem um classificado e eles aproximam as partes. Também é uma forma de comércio eletrônico, tá? E tem as compras coletivas, que é o grande problema. Foi a febre até o final do ano passado. Hoje já caiu em declínio muito. São as compras coletivas. Groupon, tem outras. Eu advoguei para uma outra empresa, eu não lembro o nome, não vou lembrar. O que faz? Reúne uma grande quantidade de produtos. Esses produtos vão ser vendidos em grupo. Ou seja, eu consigo um preço menor. Se eu estou vendendo 10 televisões, eu vendo cada uma 500. Mas se eu conseguir vender 100, eu vou conseguir vender a 300. E é isso que acontece. São compras coletivas. É aí que está o grande problema. As compras coletivas é um grande balaio de gato, uma grande quantidade de bandidos e que tentam de todas as formas ganhar dinheiro de alguma forma. Tá? Quais são os problemas desse comércio eletrônico? Os grandes problemas do comércio eletrônico circundam esses aspectos. A entrega, normalmente, às vezes a entrega é tardia, demora, correio, você depende de um prestador de serviço que entrega. Arrependimento é um problema, você se arrepende, quer devolver, é uma grande confusão. Tá? Descumprimento do combinado, você compra uma máquina 110 volts, ele entrega 220, você compra a branca, ele entrega amarela, esse tipo de coisa. Privacidade dos dados é um problema. Eu entro no Submarino, me cadastro. Eu criei um e-mail recentemente para me relacionar com uma advogada, profissionalmente. Para a gente trocar e-mails, com a doutora Sabrina. Para que a gente pudesse ter um canal de envio de documentos e tal. Às vezes a gente usa o Skype, mas normalmente para mandar quantidade de documento. Esse e-mail eu não passei para ninguém. E ela não passou para ninguém. Para ninguém. Só nós trocávamos. Mais ou menos um mês depois que eu abri, eu comecei a receber propaganda do radar. Eu não passei informação para ninguém. Então é alguém que lá dentro, o próprio provedor, disponibiliza essa informação. Então eu vou no Submarino, crio uma conta, compro o produto, ele vende as minhas informações para alguém. Ele vende as informações que eu tenho, todo o cadastro que eu tenho, para uma outra empresa. E essa outra empresa vai usar para fazer propaganda, esse tipo de coisa. Tá? Presta atenção a partir de hoje do seguinte. Quando você tiver no seu e-mail, 90% de vocês, acho que até mais, não usa mais programa de uso de e-mail. Vocês usam um negócio chamado webmail. Você pode abrir o e-mail de duas formas. Ou você abre na página do seu provedor, 99% faz isso, e uma pouca quantidade de pessoas baixa o e-mail no seu computador. Usa um programa para gerenciar os e-mails. Eudora, Outlook e assim por diante. Quando você está no webmail, pode prestar atenção. Quando você estiver escrevendo um e-mail, se você escrever um e-mail para alguém, assim, olha, então tá bom, então esse final de semana a gente vê, eu vou ver se eu desço e tal. Automaticamente, embaixo vai começar a aparecer propaganda de avião, propaganda de turismo. Eles controlam o que você está escrevendo. Isso acontece em todos os sistemas. Facebook, as redes sociais, vocês vão começar a perceber, porque as informações são vendidas, as informações são passadas. E os vícios nos produtos é outro problema sério. Você compra um produto, o produto vem, principalmente em Mercado Livre, essas coisas, o produto vem com algum vício, algum defeito, e vocês não conseguem fazer uso. Se vocês quiserem discussões judiciais, vocês têm que se prender a esses problemas.
São esses os problemas que os juízes vão dar retorno. Os outros, é perda de tempo. Então, se vocês quiserem procurar ações judiciais em volta desses principais problemas, vocês vão ter repercussão. Vocês vão ter retorno da tutela jurisdicional. Agora, qualquer um fora disso, esquece. Se o cara te procurar por algum problema que não esteja elencado aí, fala para ele, meu amigo, desculpa, esse problema você tem que tratar no PROCON, porque não promova ação, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? O comércio eletrônico está baseado nessas 3 regrinhas. E é isso que importa quando você faz uma transação na internet. Tá? Qual é? A formação do contrato, a vontade e a aceitação. Essas coisas precisam ser muito claras na relação do e-commerce. Tá? Ou seja, a formação do contrato ela precisa ser muito clara, no sentido de que a pessoa entrou no site, acessou o site, escolheu o produto, clicou comprar e fez a compra, escolheu a forma de pagamento. É a formação desse contrato. Agora entenderam por que é importante esse log de acesso? Porque o log de acesso pode provar que a pessoa efetivamente entrou ou não entrou nesse site para fazer compra. Tá? Recentemente, é que a gente faz um monte de coisa, faz umas experiências e tal. Mas recentemente, alguém entrou no meu cadastro do Submarino e queria fazer uma compra em meu nome. E estava dando um outro endereço. Eu efetivamente não comprei nada. O Submarino não aceitou a compra. Tá? Porque ele jogou um número de cartão que nem era meu. Tá? Mas vejam, se eu tivesse uma discussão judicial com o Submarino, eu poderia provar para o Submarino que não foi o meu IP que acessou essa máquina. Por quê? Porque eu tenho um provedor que está ligado diretamente à minha caixa postal. Então ele poderia provar, olha, não, o Carlos, o endereço dele é tal, ele usa o tal e-mail, ele usa tal provedor que é o UOL, e o UOL vai dizer, não, através de nós aqui o caminho, ele não acessou o Submarino nessa semana, ou não acessou nesse mês, ou não acessou naquele dia. Tá? Vontade. A vontade precisa ser muito clara, no sentido de que tudo esteja muito transparente no site. Nada pode ser muito nebuloso, com dúvidas. Então tem que ser aquela coisa clara. Você entra no site, tem o nome do produto, o tipo do produto, o nome, as qualificações técnicas, o preço, a forma de pagamento. Tudo isso tem que ser muito claro. Isso são ferramentas que vocês podem usar para discutir judicialmente. Porque se você se deparar com uma situação onde não é claro, você eventualmente ganha a questão. Porque você prova que aquele vendedor, aquele comerciante eletrônico, não está cumprindo o que determina. E a aceitação, que para eles é uma coisa importante, no sentido de que você manifesta a sua vontade de comprar. Normalmente, essa aceitação é por um simples clique. Comprar. Comprei. Concretizei a compra, finalizar o pedido, essa é a aceitação. Essas são as bases do que você estabelece para que exista e-commerce, para que exista uma relação de consumo na internet. Tá? Onde ele é celebrado? No início da confusão, porque, doutor, vocês não podem esquecer que isso tudo teve uma evolução. Primeiro se comprava por telefone, depois se comprava por e-mail e hoje se compra por um clique. No início, a interpretação era a interpretação dos telefones e que foi levada ao e-mail, de que essa compra é entre ausentes, não entre presentes. Hoje não. Diante da dinâmica dessa compra eletrônica, a ideia é que seja um contrato de presentes e não ausentes. Isso tem uma importância fundamental na aplicação da lei e principalmente na decisão do juiz quanto a isso. Então, hoje, o e-commerce é uma relação entre presentes e não entre ausentes. Tá? Não há mais aquela ideia do telefone, aquela ideia do e-mail. Hoje, a compra é feita por presentes. Tá? É entre presentes. Tá? Eu, no início, há uns 20 anos atrás, eu fiz a compra de um apartamento através de fax. Ia compromisso de compra, voltava, o cara morava em Belém, o apartamento era aqui em São Paulo, nos Jardins. Eu fiz essa compra através do fax.
Isso seria uma compra entre ausentes, porque... Agora, hoje não. A interpretação é de que, como essa compra é feita na internet, em instantes de segundo, onde a relação é direta entre quem está vendendo e quem está comprando, é uma compra entre presentes. Agora, qual que é a importância direta disso? É onde foi celebrado. Se é considerado uma compra entre presentes, ele é entendido como o contrato celebrado no lugar onde ele foi proposto. Tá? Isso é muito importante para vocês. Tá? Então, diante da interpretação de que é um contrato entre presentes, vocês têm que o contrato é celebrado onde foi proposto. Isso está definido no 435 do Código. Tá? Quais são as situações que envolvem diretamente a compra na internet? A principal é o arrependimento sem motivação. Não quero. Recebi e não quero. Ah, por que não quer? Está com defeito? Não te interessa. Guarda para você. Esse é problema meu, não é seu. Não, mas eu não. Não, tá quebrado, senhor. Não interessa, não quero, não gostei, não achei bonito. Achei que era amarelinho, vi que é um amarelo diferente, não gostei. Então você pode se arrepender. Só que isso tem que acontecer em 7 dias da data do recebimento. Então recebeu, você tem 7 dias para se arrepender. Se dentro desse prazo você se arrepender, você pode devolver, tá? Doutores, tudo que eu estou falando é muito bonito. Nós estamos no Brasil. Isso aqui é República Federativa do Brasil. Isso aqui não é Suécia, não é Dinamarca. São outros mundos, outras diferenças, tá? Lá fora não tem discussão. Lá fora não há discussão. Aqui tudo tem discussão. Então vocês têm que se prevaler. Vocês têm que se preocupar em como agir. Então é fácil. Recebeu. Não deu certo. Você devolve pelo correio. Só que não é devolver pelo correio simplesmente devolver. É devolver, faz uma carta. Olha, estou devendo porque eu não quero exercer meu direito de arrependimento. E faz com a R, faz com comunicado de recebimento. Para que você tenha a prova de que aquilo foi feito dentro dos 7 dias. Porque algumas pessoas fazem o seguinte. Ah, me arrependi. Pega, manda o produto. Chega lá, o cara perguntou, onde é que eu posso devolver? Ah, o senhor devolve em tal lugar. Vai lá e deixa no lugar, não pega recibo, não pega nada. Vocês são advogados. Doutores, vocês são advogados. Vocês são a última barreira. Se alguém tem que ser pego, é o cliente, não é vocês. Vocês não podem se enganar. Vocês são a última barreira. O mensalão aconteceu. No final das contas, ninguém vai ser preso, não vai acontecer nada. Mas quem que foi condenado? Só quem praticou. Evidentemente que tinham advogados em volta. Faz isso, faz aquilo. Mas algum advogado foi processado? Não. Foi condenado? Não. É isso que eu quero dizer. Vocês são a última barreira. Vocês é que têm que entender como a coisa funciona e como tem que ser feito corretamente, para que vocês não tenham problema de nenhuma natureza. Então, portanto, tem que fazer de uma forma onde fique manifesto isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês do que é a diferença daqui para outros lugares do mundo. No final do ano, eu estava nos Estados Unidos e fiz uma compra pela Amazon. Eu comprei um relógio. Puta, pior que vocês estão gravando, né? Eu comprei um relógio específico da Garmin. É um relógio de posicionamento global, tá? E eu comprei esse relógio e recebi o relógio. Aí quando eu recebi o relógio, ele tinha que ter algumas peças pequenas para comunicação com o computador. Era uma peça bem pequenininha assim. Eu tenho uma filha de 8 anos. Como ela fica desesperada, abriu tudo, arregaçou tudo, eu falei, filha, cadê a peça? Não está aqui, não está aqui. Eu falei, mas filha, cadê a peça? A peça tem que ter vindo junto. Eu falei, será que está dentro do próprio relógio, em algum compartimento? Eu peguei e abri o relógio. Não estava ali dentro. Aí fechei o relógio. Aí ela me falou no dia seguinte, ó, pai, está aqui, ó, essa pecinha que você queria. Bom, tá ótimo, beleza. Só que como eu abri o relógio e não fechei da forma adequada, no dia seguinte ela quis ir na piscina, eu fui com ela. Pronto. Quando eu olhei o relógio, ele estava branco, não tinha mais nada ali dentro. Entrou água. Então eu falei, meu Deus do céu, né? Como é que eu vou fazer agora, né? Simplesmente entrei no site, não quero o relógio, pá. Aí ele me mandou a resposta em menos de 1 minuto. Você tem que imprimir esse código. Me deu um código de barra. Esse código de barra, eu fui no correio, fui na agência, o código de barra, o cara em 30 segundos leu o código de barra, botou numa caixinha, custou 70 cents de dólar, foi devolvido. 2 dias depois, o dinheiro que eu tinha pago já estava depositado na minha conta, no meu cartão de crédito. Não tem diferença, não tem.
Não tem. Há uns 3, 4 anos atrás, eu entrei numa loja lá, uma loja muito conhecida, e comprei um notebook. Comprei esse notebook e levei para o hotel. Essa menina de 8 anos, ela tinha uns 4 anos, 3 anos. E eu fui tomar banho e ela ficou sozinha com o computador, com o notebook. Quando eu voltei, o notebook parou de funcionar. Eu falei, o que você fez com o notebook? Não fiz nada, pai. Deve ter subido em cima do bicho, sei lá, alguma coisa ela fez. Então, típico brasileiro. Voltei para a loja, falando, pô, vou ter que explicar para a mulher, né? Puta, pelo amor de Deus, quebrei, mas foi sem querer. Tenta trocar, né? Sei lá. Eu cheguei para a moça, comecei a conversar com ela e tal. Falei, olha, o computador não está funcionando e tal, it's broken. Calma, senhor. Não sei o que. Senhor, eu não quero. Ela falou para mim assim, senhor, não me interessa o que o senhor está falando. Eu não quero saber. Eu só quero saber uma coisa. O senhor quer o dinheiro de volta, quer outro, ou quer substituir por outro produto? Só isso que eu não quero saber, não precisa me explicar. Só me fala o que o senhor quer. Quer outro? Quer o dinheiro de volta? Quer outro produto? Eu falei, olha, eu gostaria de outro. Ela falou assim, pode pegar. Não é aquele ali, aquelas caixas? Pode pegar uma outra caixa. Cadê o quebrado? Está aqui, não está? Cadê a fonte? Tá, pode pegar. Não, mas não precisa fazer um papel. Pode pegar e ir embora. Tchau, vai embora. Pega e vai embora, por favor. Peguei o novo e fui embora. Agora, acontece isso no Brasil? Você precisa dar tiro dentro da loja, matar, enforcar alguém, pendurar de ponta cabeça. Então, essas coisas, infelizmente, o país é complicado. O país tem algumas coisas que são complicadas. Eu uso óculos há muito tempo. Então, eu adquiri o hábito de usar esta marca aqui, que é uma marca chamada Oakley. Não porque é mais caro, ou porque por vaidade, não. Porque a Oakley, a garantia é eterna. Se quebrar, eles me dão outro. Não tem problema. Relógios da Victorinox, você compra, eles são numerados. Quebrou, ele te dá um novo. É garantia eterna. São situações que aqui estão muito longe da nossa vida. Tomem cuidado com a questão disso. Há necessidade de que vocês tenham clarividência no sentido de que, dentro de 7 dias, você pode simplesmente devolver porque não quis. Só que isso tem que ser exercido em 7 dias. E façam de uma forma que isso fique efetivamente comprovado. Se não ficar comprovado, vocês têm um problema mais sério. Tá? No Código Civil vai definir uma coisa chamada encontro de vontades. Tá? E que é isso que vocês podem usar judicialmente. Primeiro, é considerado um contrato de adesão. Portanto, as cláusulas que forem abusivas, vocês vão poder afastar. Primeiro aspecto, vocês podem usar judicialmente. Segundo, a interpretação, teoricamente, tem que ser mais favorável. Tá? O Código de Defesa do Consumidor é muito claro nessa responsabilidade de meio e de resultado. Essa responsabilidade de meio e resultado, ela foi criada, por incrível que pareça, por Demog no início do século passado, mas foi criado para a aplicação dos acidentes de automóvel. Paris começou a ter carros andando na cidade, aquilo começou a acontecer acidentes, e esse doutrinador criou uma ideia de responsabilidade de meio e resultado. E isso foi importado, isso foi exportado, e acabou sendo aplicado ao direito do consumidor, e hoje é usado no direito do consumidor. Responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva. Responsabilidade de meio, responsabilidade de resultado. Responsabilidade administrativa, responsabilidade do risco administrativo. Tá? É tudo isso que é baseado no Código de Defesa do Consumidor e a relação e-commerce. E aquelas 3 condições que eu já tinha falado para vocês, que era de suma importância. A questão da proposta, da vontade e da aceitação. Tudo isso tem que ser muito claro. Se vocês conseguirem provar que não houve proposta clara, que não houve aceitação clara, que não houve vontade, vocês podem, eventualmente, quebrar aquela relação e conseguir o ressarcimento de qualquer coisa na discussão judicial de vocês. Tá? Se vocês quiserem um acordo específico sobre isso, está aqui, ó, apelação do Tribunal de Justiça. Esse acórdão fala exclusivamente do arrependimento dos 7 dias. Tá? Como eu falei, troca do produto, abatimento ou devolução do valor pago. Qual que é a responsabilidade? É responsabilidade sem culpa. Responsabilidade subjetiva. Eu só preciso provar o nexo. Não há necessidade de provar a culpa.
Não, desculpa, responsabilidade objetiva. Não há necessidade de você provar a culpa, não é subjetiva. Não precisa provar a culpa. Você só prova o nexo causal e o dano. Se você provar que há um defeito e que há nexo causal porque eu comprei o produto, acabou. Não precisa provar culpa, não precisa provar nada. É uma responsabilidade objetiva, essa responsabilidade criada por Demog no início do século passado. Mercado Livre. Mercado Livre é um capítulo à parte em tudo isso. Os sites de aproximação, tipo Mercado Livre, que fazem... O Mercado Livre, na realidade, é como se fosse uma venda consignada. Eu tenho um site, alguém quer vender alguma coisa, eu ponho lá, a pessoa vende para outra e me paga uma comissão. Eu acho que a interpretação que a justiça deu não foi legal, mas a jurisprudência entende no sentido dessa apelação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Qual é? De que o Mercado Livre responde como se fosse um submarino, como se fosse uma loja americana. Eu acho errado. Vamos fazer uma analogia. Eu vou ao Shopping Morumbi hoje. Vou ao Shopping Morumbi. Compro alguma coisa na Zara. E esse produto está com defeito. E a Zara não quer me ressarcir. Eu poderia promover ação judicial contra a Zara e contra o shopping? Ninguém nunca fez isso. Todo mundo só promove ação contra a loja. Ou seja, quem administra o shopping não teria responsabilidade solidária. Seria mais ou menos uma analogia no caso do Mercado Livre. O Mercado Livre coloca o produto lá. Se você compra, você está comprando de determinada pessoa. Se essa pessoa dá uma comissão, é a mesma coisa que o lojista faz para o shopping. Ele paga uma comissão. Tanto que o aluguel é baseado em vendas. Tem uma pessoa do lado do caixa anotando. A analogia seria a mesma, só que a justiça não entendeu dessa forma. A justiça entendeu da seguinte forma, que o Mercado Livre responde junto como se fosse uma venda de produto. Aí o que o Mercado Livre fez? Criou novas ferramentas. Primeiro criou duas empresas. Uma para fazer a figura do Mercado Livre e outra para fazer uma outra figura de administração, para tentar evitar esse tipo de coisa. E depois aconteceu o seguinte, eles começaram a tentar discutir no sentido de que eles têm instrumentos para garantir a venda segura, que é o mercado pago. A pessoa paga, e porque grandes problemas surgiram com esse Mercado Livre, um monte de coisa. Porque as pessoas colocam lá, notebook a R$500. E a pessoa que está comprando é ingênua, acha que vai receber. Não vai receber nunca. Não vai receber nem o folheto, quanto mais o próprio computador. Tá, mas as pessoas... Doutores, tudo isso acontece no básico ensino do direito penal. Tudo isso acontece na mais básica aula do estelionato. Por que as pessoas entram nisso? Por que a pessoa instala o programa de computador malicioso? Por que a pessoa instala o malware? Por que a pessoa compra o produto que acha que vai receber? Porque ele acha que vai ter uma vantagem. No estelionato, a vítima acha que vai ter vantagem, que vai ganhar, fazer um grande negócio. Fez um grande negócio. Então, essas coisas acontecem. Algumas ações têm sido promovidas contra a Local Web, porque a Local Web é um provedor especializado em loja comercial. Então, a loja comercial começa a vender notebook, não entrega. A pessoa promove ação contra a Local Web e contra aquela empresa que vendeu. São analogias em relação ao Mercado Livre, tá? Mas isso tem muita discussão, tem muita confusão. O que eu aconselho vocês, se os valores não forem altos, discute no juizado especial, porque no juizado especial, normalmente, o Mercado Livre toma na cabeça do começo ao fim. Então, vocês têm uma chance maior de ganhar, tá? Acho que o juizado especial faz um dia só de Mercado Livre. São umas 12 ou 15 audiências, acho que é uma por semana. É tipo telefônica. Sabe? Telefônica. Telefônica... Como é que vocês podem ter um país que queira se desenvolver, se tornar uma potência no mundo, com uma prestadora de serviço como a Vivo, como a Telefônica? Você só tem um jeito de não ter problemas com a Telefônica, é não ser cliente da Telefônica. Se você for cliente da Telefônica, você vai ter problema com eles em algum momento. Eu acho que em determinados lugares, determinadas situações, você consegue. Sabe por quê? A interpretação é aquela coisa do ganho. O grande motorzinho de tudo isso é o ganho econômico. Eles acham que o Mercado Livre está ganhando dinheiro. Se está ganhando dinheiro, responde. Responde junto. Então, mesmo que haja comissão ou não haja comissão,
Eles acham que o Mercado Livre, a própria exposição, porque o Mercado Livre também tem propaganda, tem isso, tem aquilo outro. Então, de uma certa forma, ele responde por aquilo que ele fez. Não é a minha interpretação, eu acho que não deveria responder. Mas o Mercado Livre, pelas ações que eu vejo, se você quiser anotar esse acórdão ali que eu mostrei, Mercado Livre se arrebenta. É muito complicado para eles lá. Tá? E eu só vejo solidária. Eu não vejo subsidiária, não. Isso não é direito do trabalho, não. Pode ficar tranquilo. Pode botar todo mundo junto que todo mundo responde. Tá? Tem um diploma legal que é muito importante. Começou em maio do ano passado, que são 2 decretos. Esse daí e um outro que eu vou mostrar. Esse primeiro, 7.962 de 2013, estabelece uma maior transparência para o comércio eletrônico. Então, impõe ao comércio eletrônico que os sites tragam nomes, CNPJ, endereço físico, local onde ele está instalado. É uma tentativa de que você tenha uma segurança maior no comércio eletrônico. Não quer dizer que eles vão aplicar, mas isso foi ditado no ano passado e isso tornou-se muito importante para o e-commerce, tá? Porque a maioria das empresas está cumprindo com isso. É obrigado a estabelecer onde é o seu local físico, CNPJ e assim por diante. E estabelece uma mudança no código, tá? Que tem que haver uma descrição clara, aquilo que eu falei, a questão da aceitação, da vontade e do contrato efetivado. A descrição clara do preço, as condições, os valores, acréscimos. Doutores, eu estou comprando uma televisão, mas espera um pouquinho, quanto que é o frete? Quanto que é a garantia estendida? Tudo isso tem que ser muito claro. Ah, eu vou pagar em cartão? Cartão 10 vezes é o mesmo preço ou tem acréscimo? Tudo isso tem que ser muito claro. E a legislação, a partir do decreto do ano passado, estabelece que isso tem que ser feito de uma forma segura, clara e direta e expressa. Tá? E começou a mudar o Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, de certa forma, ele não tinha sanções, não tinha situações que impunha que permitia ao poder público impor isso ao quem estava vendendo. E isso mudou no artigo 56. Agora pode estabelecer multa, apreensão do produto, cassação do registro, proibição da fabricação. Doutores, não adianta ficar muito entusiasmado. Isso foi criado, mas é tipo o Brasil. Você fala que vai ter multa, mas aí fala assim, precisa de uma legislação para estabelecer qual vai ser a multa. Precisa estabelecer como é que isso vai acontecer. Mas está estabelecido que as coisas têm que acontecer. Tá? Tem que os produtos ter... o próprio decreto também estabelece que tem que ter uma informação correta do produto. Que produto é esse? Para que ele serve? Fotos, características, voltagem. Vou comprar o ar-condicionado. Eu preciso saber quais são as medidas laterais, de profundidade, de lado, de cima, a extensão do fio. Tudo isso é importante para que o consumidor possa ter clareza em qual produto que ele está comprando. Tá? A ideia do legislador é que o consumidor tenha clara evidência do que está fazendo. Então, portanto, volto a dizer para vocês, se vocês querem discutir judicialmente essas coisas, onde vocês podem discutir? Naqueles 3 pontos que eu falei. Se vocês provarem que a situação não foi comprovada, que a relação não foi estabelecida da forma correta, tudo isso vocês podem levar em conta num julgamento judicial. Se inverte, mas... Doutores, Brasil. Quantas vezes você fala para o juiz, excelência, o ônus da... Quantas vezes você vem em processo, o juiz quer dar uma procedência e fala, o ônus da prova é do réu. Aí quando interessa para ele, o ônus da prova é do autor. Você precisa tomar... Todos aqui são advogados? Não. Hã? Tem, Maurício, tem alguns que são estudantes. Mas tipo, não tem advogado, tem delegado não, promotor não, juiz não. Então estamos entre nós aqui. Doutores, só tomar cuidado com o CPJ. Vocês que estão estudando, vocês vão, quando vocês se formarem, vocês vão encontrar um negócio chamado CPJ. CPJ é o Código de Processo do Juiz. Só ele conhece, só ele criou, só ele aplica.
Então, essas situações são muito perigosas. Doutores, vocês têm que entender que são situações diferentes, vocês que estão estudando. Delegado é uma coisa, promotor é outra, juiz é outra, advogado é outra. Cada um tem os... Não é questão institucional, não é isso. Cada um tem a sua atribuição como trabalho. O advogado, ele é responsável por resolver o problema. É uma situação. O juiz está preocupado com outras coisas. O promotor está preocupado com outras coisas. E o advogado tem que estar preocupado com outras coisas. Às vezes, vamos supor, você promove uma ação judicial, sei lá, trabalhista, e vocês entenderam o que eu quero dizer com a atuação do advogado. Você vai promover uma ação trabalhista. Você sabe que o cara foi prejudicado porque não foi pago adicional insalubridade. Mas você faz outros pedidos que ele não teria direito. E o juiz, na hora, dá aquele pedido que ele não tem direito, mas não dá o que ele teria direito, dane-se, você resolveu o problema do seu cliente, que era receber um ressarcimento que ele teria direito. O advogado tem que estar preocupado em resolver o problema que lhe é trazido do seu cliente. Tá? Esse cliente é um problema também na vida de vocês, porque se há algum inimigo que vocês vão ter, é o cliente. É o primeiro inimigo que vocês vão ter. Tá? Sites coletivos foi uma inovação a esse decreto. O site coletivo, como estava havendo muitos problemas em relação às vendas coletivas, se estabeleceu nesse decreto questões claras de como esse comércio eletrônico de grupo tem que acontecer. Porque antigamente, o cara fazia assim, venda coletiva, relógio da Citizen, ele custa R$1.000, nessa venda coletiva ele custa 600. Só que ele não dizia quantos relógios tinha, não dizia quantos relógios tinham que ser vendidos, quantos relógios tinham que ser vendidos de tal forma de pagamento, à vista ou a prazo, nada disso era esclarecido para o consumidor. Então, às vezes, essas vendas coletivas eram feitas assim. Bom, então nós vamos vender pacotes de turismo para Boiçucanga, R$600. Só que aí vendia 2, 3, aí eles não cumpriam, porque não vendia a cota necessária. Então, hoje é obrigatório que tudo isso esteja muito claro. Que venda coletiva é essa, quantos produtos têm que ser vendidos para que se alcance aquele preço, como isso vai acontecer, de que data tem que ocorrer essa venda coletiva, quais são as formas de pagamento que tem que ocorrer para que possa ser garantida essa venda coletiva. Então isso também foi uma inovação nesse decreto. Eu acho que vocês devem ter como parâmetros legislativos Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e esse decreto que é muito importante. Tá? Agora eu vou mostrar uma coisa bem prática para vocês terem mais ou menos o que eu tinha para passar para vocês era isso. É bem facinho, direito do consumidor na internet é uma coisa tranquila, muito tranquila, não tem muita confusão nem nada. Depende muito da interpretação do juiz ali, se ele está a fim de dar ou não está a fim de dar. Mas se levar a ferro e fogo o que está na legislação, tem que reconhecer, porque isso para mim é muito expresso. Mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês que vocês podem fazer uso, que vocês podem, de certa forma, se socorrer no dia a dia. Quando eu falo que eu acho que eu tenho que ser mais prático com vocês do que teórico. Vamos supor que vocês entram nesse site, nessa livraria, e se interessam por comprar esse livro, tá? Que tem versão física e tem versão digital. A versão digital é super barata, porque é versão digital. A versão física está esgotada. É um conhecido autor, que vocês podem adquirir. Acho que não está dando para vocês verem o nome. Tá? Mas vamos supor que você compra esse livro não é entregue. Você não recebe o livro. Você compra a versão papel e não recebe. Ou tem qualquer problema no uso do cartão, nas informações. E você precisa, de alguma forma, acionar a Poti, acionar a livraria. Você não vai poder promover ação contra www.poti.com.br. Você precisa descobrir quem é a Poti, quem está por trás da Poti. Você não pode promover ação contra o site www.submarino.com.br. Você precisa descobrir quem é esse submarino, qual é o CNPJ, quais são os dados da empresa, onde você vai citá-lo. Isso se torna muito complicado para vocês em relação aos sites, tá?
De uma maneira geral, o que vocês precisam, o santo grau, é o CNPJ ou o CPF. É isso que vai trazer as informações para vocês. Então, num caso deste, eu poderia fazer o seguinte. Eu poderia acessar esse site aqui, registro.br ou www.ru.is, em inglês, who is, quem é? www.ru.is ou registro.br. Você vai aqui em tecnologia, ferramentas, e você vai aqui, serviço de diretório RUIS. E vou digitar aqui o site que eu estou procurando. Hã? Ninguém ensina. Doutores, direito de informática é um negócio fechado. Tem 3 ou 4. Processo eletrônico, acho que é eu e mais 2. É um negócio fechado. Se abrir, interessa que fique poucos. Quanto menos, melhor. Para mim, deveria sobrar só uns 2 ou 3 mesmo. Que seria melhor para todo mundo. Entendeu? Mas a vida é assim mesmo. Infelizmente, nem todos... essa informação nem sempre é passada da forma correta. Tá? Aí eu venho aqui, mando pesquisar. E o que ele vai me fornecer? Todos os dados da empresa, CNPJ, onde ela está localizada, quem é o responsável, todas as informações técnicas para você que você faria um estrago fenomenal. Saber a localização, forma de transmissão, todos os aspectos técnicos. E você tem o CNPJ. Com o CNPJ você faz o quê? Receita Federal, junta comercial, e aí você consegue todos os dados que você precisa para promover a ação judicial que você precisa. Doutores, há pouco tempo, não faz muito tempo, o Google começou a ser violentamente atacado. Porque o Google dizia o seguinte, eu quero uma informação do Gmail. Não vou fornecer, o servidor meu está nos Estados Unidos, não está aqui. Isso não é problema seu. Só que o Google tem uma subsidiária no Brasil, instalada em Minas Gerais. A pessoa jurídica está instalada lá, para poder ganhar dinheiro, porque eles ganham dinheiro com propaganda. E aí o Ministério Público começou a atacar essa empresa, que é do Google aqui. Então, dá para você, na prática, doutor, eu não estou preocupado com o que é certo, o que é errado. Estou preocupado com como é que vocês podem resolver o problema. Daria para atacar o Google a partir do momento que o Google estava instalado aqui. Se o Google não tivesse instalado aqui, não ia acontecer nada, porque você manda informações, manda requerimentos, manda ofício, manda carta rogatória. Chega lá, não acontece nada. Então, se você tiver um site que estiver hospedado aqui, ou de alguma forma existe uma empresa que represente esse site aqui, você tem uma solução. Agora, lá fora, a coisa começa a ficar complicada. Apesar que, olha, eu vou te falar uma coisa. Asiatronic, não tem problema nenhum. Alibaba Express, o AliExpress, o AliExpress pode comprar que não dá problema nenhum. Ele ainda gera o boleto, não precisa nem pagar em cartão, gera o boleto para pagar no Santander. Não tem perigo nenhum. Entrega tudo, não tem problema nenhum, tá? O pessoal gosta muito, ó, é um pendrive, é a mão do Homem de Ferro. Comprei no AliExpress. Entregou, não teve problema nenhum, não tem perigo nenhum, tá? Oi. Mas eu vou explicar só uma coisa para vocês. Deixa eu só falar uma coisinha. Vou dar um exemplo para vocês. Me procurou uma advogada do seguinte. Um cliente dela foi indiciado numa dessas operações Anaconda aí. Só que quando virou inquérito policial, ele só foi indiciado. Na hora que ofereceram denúncia, ele não foi denunciado e foi incluído como testemunha. Tudo bem. Criminalmente resolveu o problema dele. Só que alguém pegou o inquérito policial inteiro, digitalizou e botou num site americano. Então, quando você joga o nome dele, a terceira ocorrência é esse site americano mostrando o inquérito policial todo. Só que o site está lá. Doutores, normalmente, quando vocês têm problemas relacionados à internet, a primeira coisa que tem que fazer, notificar. Notifica o Google, notifica o Yahoo, notifica a Microsoft, notifica quem quer que seja, notifica o site, seja por notificação extrajudicial, pelo correio ou mesmo por e-mail. Normalmente isso resolve, tira do ar. É que vocês têm uma impressão das coisas
Vocês falam assim, não, pelo amor de Deus, não tenho nada contra o UOL. Eu fui piloto de teste do UOL. Meu e-mail é um dos 10 mais antigos do UOL. Naquele período de implantação, quando ainda, não sei se quando você entrou, quando era folha.com.br, então, eu tinha e-mail ali, eu fui piloto de teste muito tempo para isso, para ver se funcionava. Antes, quando estava migrando do BBS para o provedor direto. Doutores, o UOL, Terra, não é ninguém. Os e-mails no mundo estão concentrados em 3 empresas, Gmail, MSN e o Hotmail. Hotmail, Gmail e o MSN dominam 90% dos e-mails do mundo. Então, as coisas estão concentradas de uma forma que se torna perigoso. Ele falou da China. Quais são os problemas no mundo hoje? Quais são os problemas no mundo hoje? Brasil e Estados Unidos, crimes financeiros. Ataque a banco, netbanking, internet banking, é o principal problema. Países muçulmanos, pirataria. Mas copiam tudo. País muçulmano, não é China, não. E outro problema é a pedofilia no leste europeu. Esses são os problemas da internet hoje. Você tem aquele leste europeu, pedofilia, vendem gente, faz de tudo lá. Você tem os muçulmanos copiando Deus e o mundo. E vocês têm problemas financeiros, que é os hackers e crackers. Primeiro, não é hacker, a expressão correta é cracker. Hacker seria um agente do bem. O cracker é que é o agente do mal. Mas de uma forma geral, vocês conseguem sempre assimilam a expressão hacker. Esses hackers que atacam ataques financeiros, normalmente Estados Unidos e Brasil. Tá? Sabrina teve um caso recente. O cara precisava de dinheiro. E ele começou a receber e-mails. Não, papapá, banco americano, agente financeiro, entrega, empresta dinheiro e tal. E ele começou a trocar e-mails com o cara. Com essa empresa. Olha, eu preciso aí de $600 mil. Não tem problema, só que você tem que pagar $10 mil de despesas tributárias, papapá. O cara pegou o avião, foi até Miami, chegou em Miami, um puta de um prédio gigantesco, um andar, todo nego, 1000 mesas de nego trabalhando, se reuniu com os caras, emprestou $10 mil e falou, melhor, em 3 meses você recebe o dinheiro de volta. Sumiu a empresa, sumiu tudo. Sumiu tudo, não dá para fazer nada. O cara chegou lá chorando, falou, não tem o que fazer. Não sabemos quem é, como é que vai encontrar. Então, tem reações extremamente bem estruturadas para tomar dinheiro. Agora, doutores, não pode ser ingênuo. Doutores, ninguém dá nada para ninguém. Nem pai e mãe dá alguma coisa para alguém. Nem pai e mãe dá para filho agora. Vocês são jovens, vocês vão casar e tal. Nem sua mulher vai dar de graça para vocês. Alguma coisa ela quer. Alguma coisa ela quer. Reciprocidade, carinho, atenção. Então não adianta, ninguém dá nada para ninguém de graça. Então quando vocês ouvirem um e-mail, olha, eu tenho aqui uma oportunidade para você, eu tenho 10 milhões, eu tenho uma oportunidade de negócio para vocês de $10 milhões para a gente fazer junto. Cara, você é louco, você tem $10 milhões, vai dar uma parte para mim? Então não existe isso. Essas coisas usam aquele raciocínio do estelionato, obter alguma vantagem. Então o site que eu mostrei para vocês é esse aqui, registro.br, e www.ruiz. Além dele, Internet Archive. O Internet Archive mostra a evolução dos sites ao longo do tempo. O UOL hoje não tem um conteúdo? Ontem ele tinha outro conteúdo. Se você entrar no Internet Archive, ele mostra o conteúdo do site ao longo do tempo. Eu quero saber o conteúdo do UOL no dia 3 de fevereiro de 2009. Ele mostra. Eu quero o conteúdo do Estadão no dia 3 de fevereiro de 2013. Ele mostra. Tá? Hã? Sim. Mas eles mostram, o que eu quis dizer foi dos portais, dos sites. Agora você está no Estadão? No portal deles? Google, vocês estão acostumados a fazer busca no Google de forma livre. Joga lá floricultura e sai 3.000 ocorrências. Vocês têm que aprender a fazer uma coisa chamada busca avançada. Refina a sua informação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei o CNPJ do Estadão, da Lojas Americanas. Aí eu ponho assim, entre aspas, Lojas Americanas e a expressão CNPJ. Dou um clique, ele vai mostrar o CNPJ da Loja Americana. São formas de busca avançada. Não, eu só falo uma vez. Brincando. Enchendo o seu saco. Você faz assim, entre aspas,
você tem a razão social. Loja Americana, Submarino, Banco Itaú, Itaú Financiamentos. O Itaú é uma rede que você não... Pô, é Itaú Seguros, Itaú Previdência, Itaú não sei, você não sabe o CNPJ daquela empresa para promover a ação. Então você bota lá, Itaú Previdência, entre aspas. E a expressão CNPJ, fecha aspas. Dá um clique, ele vai te mostrar o CNPJ da empresa. Você acha? Isso é um tipo de busca avançada. Tem milhares de buscas avançadas. Tá? Existe um negócio chamado ferramentas dentro do Google. E vai ter ali formas de você fazer busca avançada. Ele te explica. É que eu usei diretamente as aspas. Pode usar parênteses, aspa, menos expressão. Tem um monte de coisa que dá para vocês usarem. Dá. Tranquilo. A sede do Google, nos Estados Unidos, tem um salão gigantesco. E no teto tem assim os 10 mais. É naquele momento no mundo quais são as 10 palavras mais pesquisadas. E vai mudando em questão de segundos. O que está sendo pesquisado naquele momento. As 10 mais. Coisa de louco. Hoje, vocês têm muitas operadoras de telefone, de telefonia. Tem até uma brincadeira. Oi, se você é Vivo, é claro que você tem um TIM. Porque tem muitas operadoras. E você não sabe que operadora que é por causa da portabilidade. Esse site, se você jogar o número de telefone, te fala qual é a concessionária. Qual é a concessionária pública que cuida daquele telefone. Vale para fixo, vale para... Você consegue tudo. Tá? Não sei se vocês sabem, tem 2 sites, um do Serasa e um da Associação Comercial. Eles não falam que o site é deles, mas o site é deles. Tem o CC Fácil, que pertence ao Serasa, e você tem o Fênix, que pertence à Associação Comercial. Doutores, é o Serasa no teu escritório. Você joga informação, você compra créditos, e com esses créditos você consegue informação do que você quiser. Desde R$1 até R$35. Tem informação de pessoas, tudo por CPF, CNPJ, número de Renavan de carro, tudo. Tudo que vocês precisam. O Serasa é mais caro e o Fênix é um pouquinho mais barato. O CC Fácil é do Serasa e o Fênix é da Associação Comercial. Para mim, o mais importante que tem na internet que ninguém usa. Serviços ao cidadão do Banco Central. Isso para direito do consumidor é muito legal. Tem muita informação. Por exemplo, eu tenho que acionar um banco. Mas banco comprou banco, não sei que banco que comprou quem fez isso, quem não fez aquilo. Ali você tem as informações. Eu tenho um consórcio, eu tenho um banco que está sob liquidação extrajudicial. Quem que é o administrador? Onde que eu cito esse banco que está em liquidação? Lá tem todas as informações. Esse terceiro quadrinho, da esquerda para a direita, chama-se calculadora do cidadão. Faz todos os cálculos que vocês imaginarem de forma gratuita. Qualquer cálculo. Qualquer cálculo. Não precisa nem perguntar para mim. O que vocês tiverem na cabeça, eu digo para vocês. Ele faz o cálculo. E ele tem um que é excepcional. Teu cliente te procura. Doutor, comprei esse Gol aqui, lá na Itavema, mas eu estou achando que os caras me passaram para trás. Falei, por quê? Não, porque eu fiz em 36 parcelas, e eles falaram que eram juros de 0,99. Mas eu estou achando que tem sacanagem, eu estou achando que esses juros é maior. Como é que você vai fazer para calcular os juros? Eu calcularia, modéstia à parte. Eu sei que vocês são advogados, odeiam matemática. Então, como é que vai calcular? Entra no site do Banco Central, o Banco Central vai pedir 2 ou 3 informações para vocês, número de parcelas, valor da parcela, e você vai dar um clique. No que você der um clique, ele fala para você os juros cobrados na operação. E aquilo você imprime e usa como um laudo. Quem é que vai discutir judicialmente isso com vocês? Você vai falar para o juiz, espera um pouquinho, excelência, quem fez isso foi o Banco Central, não fui eu. Foi o Banco Central, que regula os juros no Brasil, que disse que nessa operação foi 3% os juros, não foi 0,99. Eu quero ver o contador quebrar isso, do fórum. Ou da outra parte. Mas isso não é comigo, é com eles, não, porque não é o meu computador. O meu segura. Não, mas está acabando. Relaxa. Fica tranquilo, está acabando. Fica sossegado. Então, doutores, tem que ter tranquilidade e vocês têm que aprender o seguinte. Vocês têm que entender o seguinte, as informações, da mesma forma
que o comércio eletrônico se desenvolve na internet, todas as informações que vocês precisarem, vocês conseguem, de alguma forma, encontrar informações na internet para que vocês possam ter subsídios para discutir judicialmente isso. Comércio internacional, vocês não esqueçam que hoje é uma vertente. Nós acabamos de falar de AliExpress, falar de Amazon, muitos produtos são comprados lá e são entregues aqui sem problema nenhum. O comércio internacional, o que pode se levar em conta é o respeito que você tem. É lógico, doutores, que comprar um computador na Amazon é uma coisa. Comprar um computador num site no Afeganistão é outra. Tá? Então, no site internacional, desde que sejam países democráticos, países que são consolidados economicamente, vocês não vão ter problema. Se houver um problema, você devolve, o cara devolve o dinheiro. Não tem briga, não tem discussão. Já aconteceu 2 ou 3 vezes isso comigo na Amazon e nenhuma das vezes eu tive nenhum tipo de aborrecimento. O dinheiro era devolvido em 2, 3 dias, creditado no cartão, não há problema nenhum. O grande diferencial nesse comércio internacional, que é uma coisa que interessa para vocês, como é que eu vou fazer em relação à garantia do produto? Primeiro, tem produtos que têm garantia internacional, como eu falei para vocês. Óculos da Oakley, relógios da Victorinox e assim por diante. 2, tem uma decisão do STJ dizendo que a garantia tem que ser aplicada no Brasil. Por quê? Porque o raciocínio é o seguinte, as empresas são transnacionais. A HP vende o produto aqui e vende o produto nos Estados Unidos. Portanto, se eu compro lá para usar aqui, ele teria que me dar garantia em qualquer lugar. E tem uma outra coisa, quando vocês chegam em casa agora e ligam a televisão, e acredito que 90% de vocês aqui tem televisão paga, você bota na Fox, você vê uma propaganda da Samsung dos Estados Unidos, mas que está chegando para você no Brasil. Então, de uma forma geral, a coisa foi integrada de tal forma, o mundo ficou tão pequeno, que se entende que essa garantia talvez tenha que seja aplicada no Brasil. E tem outras situações. Quando você vai, a maioria vai a Miami, vai a Orlando, que gosta de fazer compra, quando compra na Best Buy, o cara te pergunta, você quer pagar $10 a mais e essa garantia vale no Brasil? Normalmente isso acontece com muita frequência. Então essas coisas estão tornando o mundo pequeno e muito provavelmente o e-commerce se caminha para uma garantia quase que mundial para que haja um respeito. Tá?